Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Entrevista. A gente está pertinho do fim de ano, muitas coisas acontecem, a gente se programa, a gente se prepara para ir às lojas, fazer compras. E você já reparou que muita gente começa a trabalhar mais nesse período do ano? São as famosas vagas temporárias. E muitos que buscam uma consolidação no trabalho aproveitam essa oportunidade para embarcar. A questão é que tem muitas dúvidas ainda sobre esse assunto. Por isso, hoje no CJC News Entrevista, a gente vai conversar com o nosso participante aqui, o Márcio Ayer, certo? Certo. Ayer. É porque é um sobrenome alemão, não é? Exato, meu bisavô. Então, eu não falo alemão, aí fica um pouco difícil. A língua ainda não está acostumada. Mas muito obrigado pela sua presença. Você é presidente, é o responsável pelo Sindicato dos Comerciários aqui no Rio de Janeiro? Exato. Represento todos os trabalhadores do comércio na capital, Rio de Janeiro, e mais 2 outros municípios, Miguel Pereira e Partido Alferes. Nossa, Miguel Pereira, por sinal, é uma das cidades que tem crescido muito em questões turísticas, né? Toda vez tem algo novo que aparece na internet e, consequentemente, são trabalhadores que acabam estando atrelados ao sindicato, ao trabalho que você realiza ali. Bom, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas vamos entender aqui um pouco do trabalho temporário. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Com a chegada do fim do ano e o clima natalino tomando conta do comércio, a expectativa de alta nas vendas movimenta o mercado de trabalho temporário. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, aproximadamente 450 mil contratos devem ser firmados entre outubro e dezembro em todo o país, refletindo o otimismo do setor com o aumento da demanda. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, aponta que 30% dos empresários de comércio e serviços planejam contratar funcionários temporários para atender ao movimento sazonal. Setores como vendas, logística e saúde lideram a criação de oportunidades. A plataforma de empregos Indeed também registrou um crescimento significativo de 45% nas ofertas de trabalho temporário em setembro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Este aumento reflete a busca das empresas por reforço nas equipes para atender ao fluxo intenso de consumidores durante as festas de fim de ano. Para muitos trabalhadores, essas vagas representam uma oportunidade de renda extra e até mesmo uma possível efetivação. Especialistas destacam que, além de fortalecer o mercado de trabalho, o período é essencial para impulsionar a economia e gerar empregos em áreas estratégicas. Tá aí, esse é um assunto bem relevante, porque a gente vem, durante o ano de 2024, com uma taxa de desemprego ainda muito indesejável, né? A gente tem algumas pessoas, a gente vê que a taxa tem diminuído, mas ainda não conseguiu atender a nossa grande demanda. Mas, final do ano, é uma baita oportunidade para isso. Como é que você, do sindicato, enxerga essas aberturas? Na verdade, o final do ano sempre é muito promissor, né? Na expectativa, né, de um conjunto de trabalhadores que buscam, muitas das vezes, a retomada ao emprego, né, por conta do inúmeras possibilidades, oportunidades que se dão, né? E muitas das vezes as pessoas abraçam essas oportunidades, conseguem, né, trabalhar ao longo de dezembro, em janeiro, e muitos permanecem, né? E ficam na empresa. Então, acho que é uma boa possibilidade, né? Existe, e existe muito essa esperança de muitas pessoas em trabalho temporário de conseguir efetivação, né? Você tem mais ou menos um percentual, pelo menos no Rio de Janeiro, de quantas pessoas permanecem? Não tem um dado concreto, mas a gente, como eu rodo muito comércio, né, então assim, a gente acaba tendo muito contato com muitos trabalhadores. É claro que assim, a gente tem um conjunto de trabalhadores que aproveitam essa oportunidade, né, para fazer algum dinheiro no final do ano e acabam não querendo, inclusive, permanecer. Sim. Né? E a gente tem um volume também de trabalhadores que querem permanecer, né, e muitas das vezes acabam conseguindo. Mas a empresa costuma fazer a troca? Porque vem aquele que está trabalhando o ano inteiro. Aí chega uma galera do temporário que quer efetivação. E aí a empresa vê que o que chegou e quer efetivação está dando mais gás do que aquele que trabalhou o ano inteiro. Existe essa troca no comércio? Na verdade, infelizmente, o comércio tem uma alta rotatividade, né?
todas as áreas do comércio? Assim, independente do produto que é vendido ou do serviço prestado? Na grande maioria. Se eu não me engano, os últimos dados, até mesmo o Rio de Janeiro, teve um volume bem menor do que a média nacional dessa rotatividade no comércio. Entendi. Né? E especialmente se reduziu muito no setor de gênero alimentício, né? Especialmente nos supermercados. Mas essa é uma realidade praticamente em todos os segmentos. Claro que tem outros segmentos que tem trabalhadores com nível de qualificação, né, muito maior, que aí essa rotatividade é menor. Mas você considera essa rotatividade por culpa da empresa que não consegue segurar e manter esse funcionário, ou por uma questão do funcionário que, olha, só estou aqui mesmo, mas aí é muito puxado para trabalhar com comércio, a gente sabe que não é fácil, né? Mas eu prefiro uma coisa mais tranquila, eu vou fazer alguma outra coisa, era só para eu ganhar um dinheiro. Qual dos dois pesa mais na balança? Assim, é claro que hoje a gente, né, apesar de estar vivendo percentuais importantes de retomada da empregabilidade, a gente ainda tem uma situação no comércio muito difícil, né? Que são baixos salários, a jornada muito excessiva. E eu acredito que muitos trabalhadores vão indo buscando oportunidades que se adequam à realidade, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de benefícios, né? Então, assim, muitas das empresas acabam não garantindo benefícios para os empregados. Esses empregados, quando veem outras oportunidades, né, que tem algum conjunto de benefícios, acabam abrindo mão daquele emprego que está para buscar essas novas outras oportunidades melhores. Então, isso também, apesar desse contexto, do ponto de vista também que acontece, acabou dezembro, né, em janeiro, muitas empresas também enxugam o quadro. Sim, né? É verdade. Então, também tem essa realidade, muitos que não conseguem permanecer porque a alta demanda acaba tendo essa necessidade das vagas temporárias, né? Coisa que não se vai manter ao longo de todo o ano. É porque o fluxo de pessoas no comércio tem suas datas já marcadas no ano, né? Além do Natal, eu acho que a data mais forte, né? Quais são as outras do ano? Sempre Natal, né? A Black Friday, que antecede o Natal, Dia das Mães, né? Que é uma das principais. Mães movimenta muito. Namorados, mães. Dia dos Pais. Pais também. Tá lá embaixo, o Dia dos Pais, né? Exatamente. Não sei por quê. Mas as mães, acho que são... O Dia das Mães, acho que é o mais... Ainda é mais forte, mais forte. Pois é, mas tem uma questão cultural atrás de tudo isso, exato, né? Exato. Muitos pais também estão metendo o pé, não estão ficando junto com os filhos, eles não vão na loja comprar nada. Mas as mães estão sempre ali, né? Exatamente. Dizem, né? Mãe é mãe, né? Enfim. Mas, durante esse período do trabalho temporário, a gente viu na reportagem que tem um aquecimento na economia. Eu acho que você acompanha isso também pelo sindicato, que você lida com as empresas, lida com os trabalhadores, lida com o governo. Você fica no alvo de 3 setas diretaças, né? Como é que é para você esse crescimento no fim do ano, né, para a vida desses trabalhadores? Como é que o sindicato se posiciona? É claro que a gente sempre busca, né, dar toda a orientação necessária para esses empregados, né, até por conta das questões que envolvem os direitos dos trabalhadores, porque as vagas temporárias não estão ali para poder as empresas praticarem aquilo que desejam praticar, né, nas relações de trabalho. Precisam de todo um critério. Não é porque é temporário, você vai fazer tudo que eu estou mandando aqui, independente da sua função. Não pode. Exatamente. E a gente vê muito isso no comércio como mesmo. todo. Trabalhadores, por exemplo, trabalhando mais de 11, 12 dias consecutivos sem folga. As jornadas extenuantes, muitas das vezes com horas extras que não são efetivamente pagas. Então, infelizmente, essa é um pouco da realidade que a gente vivencia, que o sindicato recebe muitas denúncias, né, de questionamento dos empregados que foram contratados de forma temporária e estão muitas das vezes submetidos a essas condições. E muitos não conseguem nem buscar, né, saber se isso efetivamente é correto ou não. Pois é, porque assim, o cara já está assim, eu estou desempregado, consegui aqui essa vaga, se eu reclamar, eu tenho menos chance de ser efetivado, deixa eu ir fazendo. A questão toda é que eu já vi casos de pessoas que trabalham diretamente no comércio e tem um turno de trabalho de 11, 12 horas, né, viram à noite na empresa porque a loja fecha, mas vai arrumar tudo e vão até o outro dia. Eu conheço pessoas da minha família que já trabalharam assim e eu falo assim, uau, como? É difícil. Como é que o funcionário ele vai conseguir
ter esse direito, né, ou pelo menos esse respeito, e manter esse trabalho efetivo? Ele faz uma denúncia para o sindicato anonimamente? Sim, o sindicato tem toda uma estrutura, né, de atendimento ao comerciário para receber denúncias, né, de respeito à convenção coletiva, aos direitos trabalhistas, né? Então, a gente tem equipes, inclusive, que vão até os locais para fiscalizar essas denúncias feitas. Elas são anônimas, né, e o sindicato tem toda uma expertise, né, para poder ir apurar essas condições, né, para, inclusive, né, que o nosso objetivo é orientar as empresas para que elas praticam aquilo que está dentro, né, dos critérios da lei, né, do critério da convenção. Porque às vezes a pessoa pode até ligar para vocês e ela não saber se é direito dela ou não, se está certo ou está errado. Aí nessa ligação ela já é informada, olha, isso aí a empresa pode fazer. Vocês já dão essa... Exatamente. Muitas das vezes a gente tira dúvidas, né, tanto nos canais de contato telefônico, WhatsApp, né, o próprio site, quando a pessoa faz as denúncias através do site. Entendi. Então, constantemente a gente está com os setores lá tirando dúvida. E muitas das vezes, essa época do ano é o que mais tem. Né? É mesmo. Agora, nem sempre a gente gosta daquilo que está escrito e que precisa ser cumprido. Tem lei, as leis estão ali para manter uma ordem. Mas aí a pessoa... Aí tem alguma lei que a pessoa vai lá e fala assim, olha, você vai trabalhar e tem tantas horas extras para você trabalhar e está dentro da lei. O chefe pode pedir isso a você, que ele não está errado. E a pessoa pode não gostar daquela lei ali. Sim. E aí ela vai ligar para vocês e vai falar, e aí tem todo um... Como é que vocês, de certa forma, convencem a pessoa de que, olha, ele está certo? Não, isso é dentro da legislação, não tem como você não dizer o contrário, né? Por exemplo, muitas das vezes o trabalhador questiona, mas eu sou obrigado a fazer hora extra, né? É obrigado? É obrigatório. É obrigatório? Sim, o empregador pode determinar que, de forma eventual... Sim. Né? Não que seja cotidianamente. Só vai fazer hora extra de segunda a sexta. Aí não pode. Aí tá errado. Mas aí, se ele, olha, final do mês agora, final do mês, dois dias eu preciso... dias, tal dia, eu preciso que você fique até 2 horas a mais. Ele não tem, o patrão não tem a necessidade de perguntar se pode ou se não pode. Não, ele pode determinar. E aí o Rapaz, trabalhador é obrigado a realizar. Até 2 horas extras. Até o temporário? Até o temporário. Ok. Exatamente, até o temporário. Caso o funcionário não queira, aí ele pode ser punido por isso. Pode, porque... Dentro da lei, Dentro da lei, exatamente. O empregador pode determinar, a partir do momento que ele se nega a realizar, ele pode ser, de alguma forma, advertido verbalmente, né, ou por escrito. Agora, ele quer que faça mais de 2 horas. Aí não pode. Aí a legislação não permite. O que o funcionário precisa fazer? Aí ele precisa fazer denúncia do sindicato, para o sindicato. E depois da denúncia feita, como é que o sindicato procede? Então, a gente não pode também pode falar sobre, né, como que o trâmite que o sindicato vai desenvolver. Você não pode falar que vai sempre alguém com terno verde na empresa conversar. Poxa vida, essa seria o episódio do News mais assistido pelos comerciantes. Não, mas na verdade sempre o que a gente faz, Mas tem uma investigação. Tem uma investigação, exatamente. Tá. Até para poder evitar, de todas as formas, expor aquele funcionário. Então, o sindicato tem uma expertise, né, que vai fazendo a apuração das situações através de apresentação de documentos, enfim, né, num contexto de diálogo com a gestão. Mas quando um de vocês chega na empresa, as pessoas já sabem que deu ruim. Alguma coisa está errada. Né? Porque ou o sindicato vem para poder lutar pelos trabalhadores, ou vem porque alguma coisa a empresa está fazendo contra os trabalhadores que eles vão ter que se dar conta. Então não tem jeito. Na verdade, a gente até tem uma dinâmica de muito diálogo com a base, né? Então, a gente visita para entrega de informativos, né? Para diálogo também, né? Até mesmo para pesquisas, né? Para pesquisar aquilo que o trabalhador... Então, a gente está sempre na base, né? Os diretores, né? Os funcionários e tal. Então, isso é algo cotidiano. Agora, no sindicato... existe esse aumento de demanda porque aumentam a quantidade de funcionários, de pessoas empregadas nesse período do ano, né? Agora, existe também uma organização das empresas quando se depara com esse período, né? Que eles precisam ter uma verba maior, já se preparar por conta de documentação, aumento de RH e tudo mais.
o sindicato, ele se prepara também para essa fase, sabendo que vai ter mais denúncia, vai ter mais reclamação, vai ter uma correria, né? Gente, fim de ano parece uma coisa, chegou novembro, tudo vira um desespero, porque é tudo muito, né? É assim também lá para vocês? Um pouco, mais ou menos, né? Porque, assim, o sindicato já tem uma dinâmica, né, do dia a dia normal. Né? A gente tem alguns períodos de maior ação, né? Que é especialmente aquele quando a gente discute reajustes salariais, né? Para renovar as convenções, campanha salarial. Geralmente isso acontece em que período do ano? Nossa database é maio, né? Nós temos, se eu não me engano, são 26 segmentos que uma parte deles, a database é maio, outra é setembro. Então, a gente está de março para abril até então, né, iniciando um processo de negociação. Então, esse é o volume... Aí vocês negociam ali para o ano seguinte, ou para aquele mesmo ano? Para aquele ano. Para aquele mesmo Para que ano. o reajuste seja aplicado nos salários de maio. E aí tem o retroativo. E aí, muitas das vezes, difícil a gente conseguir discutir e conseguir fechar a negociação no mês de maio, né? Ela costuma sempre se estender. Isso até é ruim, né, para os empregados, ruim para as empresas, mas infelizmente a gente não consegue, né, ter a dinâmica. É uma negociação que mexe no bolso de muita gente. Né? E aí vocês fazem uma análise de mercado para o empresário ou fazem uma análise de mercado para o trabalhador para solicitar esse reajuste? Na verdade, o que a gente faz? O sindicato discute com os trabalhadores uma pauta de reivindicações no início. Né? A gente aprova essa pauta e inicia o processo de negociação. Claro que assim, o nosso balizador é a inflação do período, né, do último ano. Certo. Né? Então, esse é o balizador para a gente iniciar o processo de negociação. E tudo que for que a gente conseguir conquistar de reajuste acima da inflação é ganho real. É lucro, né? Então, é lucro para o bolso do trabalhador que acaba retomando o poder de compra, né, e ampliando o poder de compra. Então, esse reajuste na área dos comerciários é diferente do reajuste de salário mínimo? É diferente. Né? Nós temos uma negociação própria para discutir os nossos pisos salariais. Entendi. E aí, diferente dos outros estados, no Rio, nós temos 26 sindicatos patronais, que são os sindicatos das empresas, que vocês por segmento, se comunicam. que a gente dialoga e negocia. Vocês não dialogam diretamente com a empresa, mas sim com o sindicato daquela empresa. Exato, sindicato daquelas empresas. Por exemplo, temos os lojistas no comércio em geral, né, que é representado por um sindicato. Temos o gênero alimentício varejista, que é representado por um outro sindicato. Entendi. Então, a gente tem alguns sindicatos, tanto do comércio varejista quanto do comércio atacadista. Por isso que essa conversa de reajuste salarial é só para peixe grande, né? Só para sindicato com sindicato. A gente é representado por essas duas estruturas, exatamente. Solta a primeira pergunta aí, produção. Quais são as principais orientações do sindicato para quem está buscando uma oportunidade de emprego no comércio durante essa época do ano? A gente viu aí 450 mil possíveis contratos de outubro até dezembro, né? A gente já está em dezembro, muitos já foram realizados, mas ainda tem oportunidade para conseguir mais, né? De ter outras oportunidades. Mas qual é a primeira ou as principais orientações? As nossas orientações são, o trabalhador que vai ter uma oportunidade de vaga como essa no final do ano, né, claro que ele precisa buscar os seus direitos, saber se a empresa está cumprindo com as condições que devem ser cumpridas, né, especialmente com salário, com piso, né, porque a gente tem um piso de experiência, tem um piso para o comissionista, né, que deve ser preservado, né, a gente tem as comissões, né, que ao trabalhador conseguir atingir, né, um limite, né, ele tem alguns direitos. Porque no comércio, principalmente, o comércio inteiro tem essa questão de metas, né? Exato. A meta em dezembro, geralmente, é uma meta bem audaciosa. E aí, vamos tentar exemplificar para ver se fica um pouco mais tranquilo, até para eu entender. Uma pessoa que entra num comércio para ganhar R$2.000, ela trabalha numa sapataria. E ela tem uma meta, não sei, qual é a meta que você sugeriria para a gente usar aqui no exemplo? R$50 mil? Pode ser. Algumas empresas colocam meta a partir de um percentual sobre a comissão do produto, né? Aí, vendendo R$50 mil, ele conseguiria ali R$500.
Teria os R$2.000 de salário e os R$500 de comissão. Seria isso? Não. Pode ser isso também, como não pode ser. Na verdade, ele pode ser comissionista puro, né, que é aquele que só receberá a sua comissão. E aí, se ele não atingir a meta que a empresa, né, determina, ele recebe o piso, a garantia mínima do comissionista, que isso está garantido em convenção. Ok. Que hoje é em torno de 1.700, quase 2.000. Tá. Né? E tem aquela condição que ele é comissionista misto, quer dizer, ele tem um salário fixo e tem a comissão sobre a venda. Então ele vai ganhar os dois. Exatamente, ele ganha o salário fixo mais a comissão sobre a venda. Geralmente o temporário é o comissionista apenas? Cara, depende. Aí vai de acordo com o critério que a empresa estabelece do ponto de vista salarial. Entendi. Né? Interno, já é uma política da empresa. Como Ou também tem aqueles trabalhadores que são, né, não são comissionistas, são operadores, enfim, são repositores, né? Ganhou e aí também tem um salário fixo, tem né, um salário mínimo fixo. Né, a empresa ganhou muito ou pouco, ele vai ganhar a mesma coisa. Exatamente. Agora, existe alguma reclamação ou denúncia de uma empresa que propôs uma meta muito alta, fazendo com que os colaboradores não consigam bater para ganhar apenas o base, o piso? Isso acontece direto. E aí, muitas denúncias. E aí, como é que é a ação do sindicato? Não precisa falar se vai lá para pesquisar. Claro que Nem precisa falar o nome da pessoa que vocês mandam lá, mas Sim. se quiser falar, a gente divulga aqui, não tem problema. É claro que é uma ação mais complexa, né? Porque, assim, claro que a empresa está, de alguma forma, buscando prejudicar, né, os trabalhadores e aumentar a sua margem de lucro, né? Sim, então, sim, há sim. uma complexidade, né, na atuação do sindicato nesse sentido. E especialmente quando acontece somente em dezembro, né? Em novembro, dezembro. Se for pego, a empresa pode receber processos? Pode. É mesmo? Pode receber processos judiciais, até mesmo uma ação coletiva, né? Por parte do sindicato, que aí abrange todos os empregados. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Joga aí na tela. A pergunta agora é: quais são os direitos trabalhistas garantidos para os funcionários contratados temporariamente? Os direitos trabalhistas para esses trabalhadores são iguais aos que os trabalhadores normais. É mesmo? Né? É claro que dentro das condições de um trabalho temporário. Né? A gente não está falando de trabalho intermitente, que é aquela modalidade que a reforma trabalhista trouxe. A gente está falando de um trabalhador que vai trabalhar temporariamente, que pode ser efetivado. Sim. Então, esse trabalhador vai ter direito ao 13º, às férias proporcionais ao período que ele permanecer naquele trabalho temporário. Entendi. Né? Entendi. Com as mesmas condições, jornada de 44 horas semanais, né? A possibilidade de hora extra em até 2 horas para além da jornada, que pode ser de 7 horas e 20, de 6 horas até 8 horas. Dependendo da escala, né? Dependendo da escala. 6 por 1, 6 por 5 por 1. 2. Exatamente. Embora 6 por 1, pode de repente rolar a pergunta aqui, hein? Vamos lá. Deu uma polêmica gigante, mas vamos seguir aqui. Joga a terceira pergunta, vamos lá. Como os trabalhadores podem evitar fraudes ou condições inadequadas em contratos temporários? E qual o papel do sindicato nesse apoio? Então, muitas das vezes a gente recebe muitas denúncias de trabalhadores que começaram o seu trabalho temporário e as suas carteiras de trabalho não foram assinadas. Isso acontece muito. É mesmo? A gente acha que não, mas isso acontece muito. Mas não é um... É engraçado, se você for procurar o emprego e não entregar a carteira de trabalho, você não é empregado. Exatamente. Mas aí, na hora de devolver a carteira, ela não está assinada. Muitas das vezes o trabalho começa, a carteira não foi assinada, e aí quando é assinada é com um período posterior ao que o trabalhador começou. E por quê? Porque as empresas muitas das vezes fazem essa forma para tentar burlar a legislação. Por conta de impostos? Pagar os impostos, os encargos. É mesmo, cara. E fazem isso na cara dura, assim? Fazem. E aí, como é que o sindicato reage a isso? Aí, no caso, recebendo a denúncia, o sindicato vai agir. Muitas das vezes, situações como essas só a gente consegue resolver na justiça, né? De reconhecer a data que o trabalhador iniciou o emprego e a empresa tem que pagar todos, né, os valores referentes ao contrato de trabalho daquele período. É porque uma vez que ele demore 1 mês para assinar, é 1 mês do FGTS, que não é férias, enfim, depositado. As projeções. E aí, no final, quando o camarada sai, ele acha, nossa, eu pensava que ia receber mais, recebi menos, mas está ali a resposta, está na própria carteira de trabalho. E, infelizmente, na Justiça do Trabalho,
né, que a gente tem lá no sindicato, a gente tem mais de 3 mil ações individuais em curso, né? Fora aquelas que se encerram, 3 mil em curso. Se eu não me engano, a gente é o terceiro sindicato do Brasil com o maior número de ações coletivas, né, ajuizadas contra empresas. Nossa. Muitas das vezes são por trabalhadores, nas individuais, trabalhadores que trabalharam, foram desligados e a empresa não pagou as verbas rescisórias no momento da rescisão. E aí veio a reforma trabalhista também, que permitiu a homologação diretamente na empresa. E muitas das vezes o trabalhador não sabe se recebeu de forma correta, né? Aí tem que procurar o sindicato para ter... Procura o sindicato. A gente já pegou muitos casos lá de trabalhadores até chegando a quase 20 mil reais de valores irregulares na rescisão, faltando. Nossa. Mas assim, a pessoa não consegue essa resposta porque agora está homologado na própria empresa. Mas no sindicato, vocês conseguem ter essas informações do que foi de cada item no término do contrato dele, para que ele possa... Ele leva até o termo, né, de rescisão de contrato, os nossos homologadores fazem análise e passam para ele o panorama do que foi efetivamente pago, se está certo, se está errado. Entendi. E aí, muitas das vezes, a gente até consegue resolver de forma administrativa, né, que é entrando em contato com a empresa, dizendo, a homologação desse trabalhador que foi feito na empresa está equivocada, faltando isso. Algumas empresas regularizam e, muitas das vezes, algumas se negam a regularizar e aí a gente orienta o trabalhador a ajuizar a ação individual, para cobrar. E vocês têm advogados no sindicato para esses trabalhadores? Temos. Tanto para as ações trabalhistas individuais, né, para as coletivas, temos também a área previdenciária e a área, né, de trabalhista, individual. Então tá, pelo menos... E cível também, né? A gente tem a cível também, que é mais para os trabalhadores que são sindicalizados. Entendi. Que assim, pelo menos ele tem um amparo, né? Sim, tem um amparo jurídico. Sair dali e procurar de uma forma aleatória fica muito mais difícil, né? O camarada já foi enganado pela empresa que trabalha. E aí, se não tiver esse suporte, vai se sentir muito sozinho. E de forma gratuita, né? Pelo menos a área trabalhista, mesmo? Para todos os trabalhadores, independente se ele contribui ou não com o sindicato, a nossa área trabalhista está lá para poder atendê-lo. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Além das temporárias, quais outras oportunidades o final do ano pode trazer para os trabalhadores do comércio, como trabalhos autônomos ou parcerias? Essa é uma pergunta que abrange, né, um contexto muito além do que é o próprio trabalhador do comércio no geral, né? Sim. Que aqueles também que são empreendedores, né, aproveitam também essa oportunidade para desenvolverem as suas vendas, né? Certo. Claro que não estão dentro, né, dos critérios do arcabouço da legislação trabalhista, mas a gente vê que um período como esse é uma boa oportunidade, até mesmo para aqueles trabalhadores que são CLT, fazer um extra, né? E que tem alguma possibilidade ali de ter o seu próprio negócio e fazer um extra. É verdade. Mas claro que tu precisa lembrar que, né, tem uma jornada a cumprir, né? Claro que o empregador, se não cumprir, né, vai cobrar. É verdade. Mas é uma boa oportunidade para muita gente, na verdade, né? E outra que você, tendo já o seu trabalho e vai fazer esse extra, né, você vai no seu limite, você vai no seu tempo, né? Você consegue fazer ali alguma coisa e geralmente é comum levar para vender dentro do próprio trabalho, entre a família, entre grupos sociais, né, e tudo mais. Agora, tem uma pergunta para você. Caso o colaborador se sinta lesado, né, em relação ao trabalho, você já falou da questão da carteira de trabalho ser assinada posteriormente, das horas extras, mas ele é lesado e talvez não financeiramente, mas ele sofre um assédio moral. Ele pode levar para o sindicato também isso? Como pode e deve levar. Isso é comum acontecer? Muito. Para vocês lá? Especialmente nessas datas, né, nas datas de maior número de vendas, nessas datas de fim de ano, que é claro que assim, a empresa quer, né, que o trabalhador que esteja ali entregue o máximo, né? E muitas das vezes, né, a gestão da loja também, né, por estar ali dentro do contexto, né, até da participação, do volume de vendas, né, do lado da lucratividade da empresa. Certo. Então, muitas das vezes, a pressão psicológica é muito grande.
Né? E, assim, Precisa a gente sempre dialoga com as empresas para quê? Cara, a gente sabe que tem aí todas as possibilidades das empresas poderem terem um processo de qualificação para a gestão, para evitar esse tipo de situação, né? Certo. Porque o assédio moral, né, vindo né, de um contexto como esse, de uma pressão psicológica por meta, por venda, né? A gente tem um trabalhador que é prejudicado, né, e muitas das vezes pode ter um afastamento por motivo de saúde, especialmente psicológica. Certo. Né, e que aquilo, se for considerado como né, foi construído ao longo do trabalho, né, ele pode ter, né, a estabilidade. Né, e muitas das vezes a gente tem casos assim, trabalhadores que não conseguem chegar na porta da empresa. É mesmo? Chega a esse extremo. A gente tem lá o nosso setor, né, no nosso departamento de saúde, né, que a gente tem um conjunto de médicos à disposição dos nossos sindicalizados. O atendimento psicológico hoje é o maior volume do sindicato. Porque é a questão da saúde mental que as pessoas também não tratam, né? E aí acumula um pouco da história deles e com todo... Burnout burnout, né? É a doença, né, do momento que permeia muitos deles. Né? E claro que o ambiente de trabalho, né, que acaba sendo a condição para poder o trabalhador estar num estágio como esse, né? É difícil, é duro. Ao trabalhar em comércio é pesado porque atende a um público que nem sempre o público vai ser agradável também, né? Tem que trabalhar com um chefe que às vezes vai só pressionar porque ele precisa bater a meta, até porque da mesma forma que o vendedor tem que bater a meta, o camarada acima dele também tem que bater a meta e ele também é pressionado, né? Exato. E é uma jornada pesada, né? Fora que ninguém enfrenta tudo isso porque está com dinheiro na conta. As pessoas vão enfrentar tudo isso porque precisam do dinheiro. Precisam, é. Agora, com a polêmica que houve recentemente dessa escala 6x1, isso poderia, mudando essa escala, poderia evitar ou prevenir um pouco esse abalo emocional nos trabalhadores? Com certeza. A gente vive hoje, os trabalhadores, na sua grande maioria, né, que estão na jornada 6x1, estafados, exaustos. Né? Como eu falei, se você pega uma condição de um trabalhador que trabalha 44 horas semanais, tem uma folga só na semana, a hora extra que deveria ser eventual é corriqueira, né? Praticamente quase que todos os dias. Se a gente pegar uma média, você pode dizer que esse trabalhador trabalhou mais de 50 horas por semana. Sim. Né? E muitas das vezes a escala 6x1 é descumprida, né? Onde o trabalhador trabalha mais do que 6, 7, 8, chega a caso de trabalhar 14 dias para folgar um único dia, posterior a trabalhar mais do que 14. A escala 6x1, ela tem são 6 dias na semana e o 7º a pessoa folga, não necessariamente no domingo. Não necessariamente no domingo, qualquer exatamente. dia da semana, mas existe uma flexibilidade ou talvez uma distribuição de horas para os 6 dias. Exatamente. No nosso caso é 6x1 e 2x1 no domingo. Né? Você pode trabalhar 2 domingos consecutivos e obrigatoriamente tem que folgar o terceiro domingo. Certo. Né? Não pode trabalhar mais do que 2 domingos seguidos. Ok. Então, na escala 6x1, em tese, você trabalhou domingo, você tem uma folga na semana. Certo. Né? E naqueles 6 dias que você trabalhou, as 44 horas têm que estar distribuídas. E não tem necessariamente, não pode, então, fazer 6, esse aqui é o 7º, vou folgar. Não, emenda mais 6 e folga 2 dias seguidos. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. A gente tem várias ações coletivas, né, até contra grandes empresas, né, que vêm descumprindo essa condição. E aí, esses trabalhadores vão estar cada vez mais estafados, né, exaustos, enfim. E aí, as doenças, né, vão estar acontecendo. Então, acho que a redução da jornada, nesse momento que a gente vive, a gente tem tecnologia, né, a gente está vivendo um avanço tecnológico, estamos vivendo uma outra realidade. Né, países do mundo que reduziram a sua jornada para 32, 36 horas semanais. Né? Se eu não me engano, agora esse estudo de algumas empresas aplicando a jornada 4x3, né? Que aumentaram a produtividade, né? E os trabalhadores saíram menos, né? Se ausentaram menos por problemas
de saúde, porque as pessoas conseguem organizar a sua vida naqueles dias, né? Ou levar o filho ao médico, né? Até mesmo do ponto de vista para outras coisas, né? Outros contextos, né? Culturais, por exemplo, né? Então, o trabalhador que está mais tranquilo, que não tem uma jornada extenuante, ele tem mais acesso a outras questões. É verdade. Né? Então, isso acaba melhorando a vida dele no cotidiano. Então, o sindicato é a favor do fim da escala 6x1 por essa prioridade do funcionário, do tempo dele, da saúde dele. Exatamente. A gente acredita que hoje o trabalhador precisa ter uma redução de jornada sem redução salarial. Sim. Né? Porque eu acho que as 44 horas semanais, isso já era, né, algo que já está no passado. E aí seria o quê? A jornada de 5x2? Na verdade, eu acho que assim, a gente tem... Essa 4x3 ia agradar muita gente. A gente tem várias categorias e várias modalidades que, né, poderiam ser discutidas. Entendi. Mas, para mim, né, pelo menos na minha opinião, a gente, se conseguir chegar a 36 horas semanais, né, com algum limite, né, dentro desse contexto de jornada e hora extra, né, e não permitir, né, que a gente tenha, né, 6 dias consecutivos de trabalho para um dia de folga, eu acho que é um caminho que a gente pode, né, levar o país a estar discutindo. Um pouco mais né, equilibrado. E todo mundo participando desse debate, porque precisa envolver, né, trabalhadores, empregadores. É verdade. Né, a nossa classe política, enfim, para poder a gente construir algum avanço que permeie isso, né, pela questão da vida para além do trabalho e as pessoas terem uma saúde, né, o melhor. Tá certo. Bom, esse é Márcio, que está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença hoje. Esclarecedor a gente saber disso. É uma instituição que está ali pelos direitos dos trabalhadores, né? O Sindicato dos Comerciários. E eu fico muito feliz. Obrigado pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço. Estou disponível aí a hora que precisar, só contar. Para as pessoas entrarem em contato com o sindicato, seja para fazer denúncia, seja para tirar dúvidas, vocês utilizam mais o quê? O telefone ou alguma rede social? Na verdade, o que a gente mais utiliza é a rede social. Qual é a rede social? Se a pessoa procurar, né, Instagram, Facebook, Comerciários RJ, vai conseguir ter o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso aplicativo também, né, que é na loja de aplicativos, para baixar, que é bem interessante, tem várias modalidades lá. A pessoa pode controlar a sua comissão, a sua hora extra. É mesmo? É bem legal. Nosso aplicativo é bem... interessante. Tem várias funcionalidades. Pelas redes sociais é só mandar uma mensagem como se fosse fazer um contato com uma pessoa qualquer. Exatamente. A gente tem nossa equipe de comunicação lá para atender o comerciário, para orientar ele qual setor deve procurar. E vamos tirando dúvida e orientando para que todo mundo também passe esse período, né, de dezembro com muitas vendas. Sim, né, sim, verdade. Dinheiro no bolso, que é importante, mesmo. Mas também com as condições de direitos preservadas. Tá certo. Márcio, muito obrigado. Sucesso cada vez mais aí com todos os seus representados, né? Porque é um número grande que você tem.